Somos todos fãs razoáveis por aqui, né? Tendo isso em mente, eu espero que você não se importe se eu resmungar sobre coisas que nos irritam no nosso amado esporte. Não me levem a mal, o MMA é o melhor esporte do planeta, mas isso não quer dizer que não tenha suas peculiaridades, isso não surpreende ninguém. O MMA é um esporte relativamente novo e pode ser que muitas dessas preocupações se resolvam ao longo do tempo, ou não também, vai saber, mas existem alguns problemas que não podem simplesmente sumir sozinhos. O MMA funciona na base do caos, então temos que aceitar que algumas dessas bizarrices vão continuar rolando e simplesmente temos que aprender a viver com isso. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 coisas irritantes que temos que aceitar no MMA. Número 10, árbitros horríveis e regras questionáveis. We've had lots of incidents with referees. To be removed in the middle of a card. He was supposed to ref. We've removed guys in the middle of cards too. O MMA tem muitos árbitros e juízes qualificados, mas alguns são ruins demais no que fazem. Nós temos os vilões de sempre quando o assunto é arbitragem, como Steve Mazzagatti e Mari Yamasaki, que ficaram famosos de tanto Dana White reclamar deles. O Careca uma vez disse que Mazzagatti não devia nem assistir MMA, muito menos arbitrar lutas. E depois que Yamasaki deixou Valentina Shevchenko massacrar Priscila Pedrita no UFC Belém, o Dana exigiu que ele fosse banido dos próximos eventos do UFC. E Yamasaki também não se ajudou nem um pouco quando tentou justificar sua falta de ação, explicando que ele estava apenas dando a Pedrita a chance de ser uma guerreira. Aí não dá, né? Cecil Peoples é outro exemplo bem ruim. Ele tinha uma tendência hilária e perturbadora de se jogar em cima dos lutadores como se fosse um astro do pro wrestling. Mas sejamos justos, o cara só estava fazendo o seu trabalho como árbitro. O problema era quando ele atuava como juiz. O cara pisou na bola ao dar a vitória para Lyoto Machida contra Maurício Shogun sob o argumento de que chutes nas pernas não ganham lutas. É verdade que ter um livro de regras redondinho não impediria mais cagadas como essas, mas as tais regras unificadas do MMA não ajudam nem um pouco. Para começar, algumas comissões atléticas americanas não adotaram a versão mais recente das regras, que mudou critérios de julgamento, legalizou algumas técnicas antes proibidas e mudou a definição do que é estar em 3 ou 4 apoios. E ainda tem regras sem sentido como cotoveladas de 12-6 serem proibidas. As cotoveladas foram banidas porque os comissários viram mestres de artes marciais usarem elas para quebrar blocos de concreto. Mas basta mudar o ângulo um pouquinho e pronto, são perfeitamente legais. Não faz sentido algum, mas tenho certeza que John Jones concordaria. Número 9, pessoas desonestas nos bastidores. Parte do charme único do MMA é que ele é composto por figuras de personalidades bastante diferentes. Os primeiros anos do MMA no Japão atraíram principalmente figuras do pro wrestling, mas passou a abranger mais estilos quando chegou com tudo nos Estados Unidos mais tarde. Os artistas marciais formam grupos muito heterogêneos, mas também atraem estranhos. E foi assim que chegaram ao MMA indivíduos sem escrúpulos como Joe San, que atualmente cumpre prisão perpétua por crimes horríveis. Coisas suspeitas acontecem nos bastidores, como o Pride tendo uma possível relação com a máfia Yakuza. Esses são exemplos das antigas, mas a verdade é que o MMA ainda não se livrou totalmente de casos assim. Darren Till foi criticado recentemente por sua amizade com o chefe da máfia Daniel Kinaan, que lidera o mesmo cartel que Conor McGregor aparentemente enfrentou no passado. McGregor também virou manchete antes de sua luta contra Khabib Nurmagomedov, quando mirou em Ali Abdelaziz, um dos mais influentes empresários do MMA e tratado como um mal necessário para o esporte. O irlandês chamou Ali de delator terrorista, uma referência à sua suposta história como informante do FBI, que aconteceu depois que ele foi supostamente preso por falsificação, entre outras coisas. E por falar em Khabib e seus laços com o ditador checheno Ramzan Kadyrov, não podem ser ignorados. Kadyrov é responsável por uma série de atrocidades contra os direitos humanos, mas está fortemente envolvido no MMA. Ele chegou até a organizar um evento com crianças lutando MMA sem proteção, mas isso não impediu o ditador de comparecer ao UFC em setembro do ano passado, chegando a aparecer na transmissão enquanto comemorava com Islam Makhachev. A gente parecia um pai brincando de pique-esconde com seu filho fingindo que ele não estava lá. Número 8, MMA movido a estrelas. Dana White sempre faz o mesmo discurso quando tenta convencer as pessoas a assistir MMA, dizendo que a luta está no nosso DNA. Ele fala que antes de uma bola ser lançada em um aro ou ser rebatida com um pedaço de pau, alguém socou a cara de alguém e todos correram para ver o que é, porque é disso que o povo gosta. E embora isso seja incrivelmente plausível, não muda o fato de que o MMA não é tão enraizado e popular quanto ele quer te convencer. Ao contrário da maioria dos esportes de equipe, o MMA é movido a estrelas, o que significa que o MMA é tão popular quanto a soma de suas estrelas. E isso traz desvantagens bastante significativas. Como os eventos ganham dinheiro com vendas de ingressos e pay-per-view, o MMA fica um tanto quanto chato sem elas. E embora seja difícil descrever um sentimento com palavras, quem acompanhou o MMA entre os anos de 2012 e 2014 sabe do que eu tô falando. A dependência de estrelas também cria um desequilíbrio entre fama e meritocracia.
Nada mais autoexplicativo do que Brock Lesnar disputando o cinturão dos pesados do UFC com um cartel de 2-1 no esporte. Isso gera também um sistema que não ajuda em nada os jovens lutadores a ganhar corpo antes dos grandes palcos. Até o boxe permite que atletas inexperientes tenham tempo para amadurecer. Enquanto isso, no MMA, os lutadores geralmente são empurrados para os holofotes assim que ganham algum tipo de notoriedade, e o tiro muitas vezes pode sair pela culatra. Veja o caso de Sage Northcutt, por exemplo. Talvez ele nunca tenha sido tão bom, é verdade, mas ser colocado diante da elite do UFC aos 19 anos e apenas com 5 vitórias contra lutadores desconhecidos não ajudou em nada. Número 7. Seus lutadores favoritos raramente competem. Esse item, assim como o anterior, servem como alerta duplo aos fãs casuais. Quando você mistura um esporte impulsionado por estrelas com o fato de que os lutadores raramente competem, os fãs que geralmente estão interessados apenas em ver seus favoritos em ação terão poucos atrativos, mas isso é frustrante até para nós, fãs raiz, que gostamos de ver qualquer ser humano saindo na mão. Quando a gente para e pensa bem, a gente nem sempre está sendo servido com o melhor que o esporte pode oferecer, tirando raras exceções como Donald Cerrone, Angela Hill e o excêntrico Travis Fulton, que tem mais de 300 lutas no currículo. Lutadores têm sorte se conseguem mais de 3 ou 4 lutas por ano. Alguns competem bem menos do que isso, como Cain Velasquez. Desde a reconquista do título dos pesados em 2012 até sua última luta em 2019, o cara só lutou 6 vezes, incluindo a primeira. Isso significa uma média inferior a uma luta por ano, fazendo Velasquez aparecer menos do que Papai Noel. E que tal Dominick Cruz? Ele tá no UFC há 10 anos, mas só lutou 8 vezes. E poderíamos continuar listando atletas sem parar aqui. Embora existam inúmeras razões para explicar a inatividade dos lutadores, uma das principais delas é... Número 6. Lesões frequentes e cancelamentos. Pois é, você sabia que eu ia falar isso. O MMA sofre com lesões e lutas canceladas desde o início dos tempos, mas não precisamos ir muito longe para encontrar o exemplo mais doloroso deles. Ou devo dizer exemplos, a saga Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson pode ser recente, mas não é exagero dizer que foi o pior deles. Quando não foram lesões, foram problemas no corte de peso e tiramissus. E quando não foram acidentes estranhos, como um cabo fazendo com que Tony Ferguson fosse hospitalizado, foi uma pandemia global que colocou todo mundo em lockdown. Foi horrível demais, mas para nossa tristeza, os exemplos não param por aí. O UFC 151 é um dos maiores exemplos, e por maior eu digo horrível mesmo. O card foi cancelado depois que Dan Henderson sofreu uma lesão e John Jones se recusou a enfrentar Chael Sonnen em cima da hora. Também teve aquela vez que Josh Barnett falhou no exame antidoping antes de enfrentar Fedor Emelianenko e levou ao cancelamento subsequente falência do Affliction. E que tal o UFC 24, que teria disputa entre o campeão peso pesado Kevin Randleman e Pedro Rizzo, mas acabou cancelado depois que Randleman escorregou durante o aquecimento e desmaiou depois de bater a cabeça no chão. Bizarro demais. Número 5. Falta de visibilidade dos eventos pequenos. Todo fã de esporte sabe que uma das melhores partes da experiência é acompanhar o surgimento de novas promessas rumo ao estrelato. Nos Estados Unidos, programas universitários de futebol e basquete dão audiência absurda na TV e atraem olhares de dentro dos grandes times, o que significa que os fãs podem acompanhar toda a carreira de um jogador desde o começo. Basta assistir The Last Dance no Netflix, uma série sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls, e você entenderá o que eu quero dizer. É fascinante, mas o MMA não tem nada parecido com isso, o que é uma pena. As coisas mudaram nos últimos anos com o streaming e o advento de serviços como o UFC Fight Pass, que permite que fãs americanos possam assistir a eventos como Cage Warriors, Invicta e LFA ao vivo pela internet. Mas ainda assim é uma tarefa árdua achar e acompanhar os jovens talentos, e o esporte tem pouca estrutura, especialmente porque não existe uma parceria entre eventos regionais e grandes organizações. O Cage Warriors talvez atue como uma categoria de base para o UFC, mas e se ganhar o cinturão realmente te levasse automaticamente ao Ultimate? Eu acho que muito mais pessoas prestariam atenção aos eventos dele se fosse esse o caso, talvez até atraindo os olhares de fãs casuais fora das grandes ligas, e isso me leva ao próximo ponto dessa lista. Número 4. Copromoção quase inexistente. Há muito tempo, o ano era 2009, em uma ilha muito distante, em Curaçao, Dana White e Lorenzo Fertitta negociaram com Fedor Emelianenko, um dos melhores pesos pesados da história do esporte. Eles queriam que o russo enfrentasse o campeão do UFC da época, Brock Lesnar, e supostamente ofereceram uma bolsa de $2 milhões, além de um percentual de pay-per-view. Mas Vadim Finkelchen, empresário de Fedor na época e apelidado de Vaburro por Dana, exigiu que o card fosse realizado em copromoção entre o UFC e M1, sua organização de MMA. O careca recusou e o negócio não foi pra frente. Embora uma copromoção fizesse pouco sentido para os negócios, quem perdeu foram os fãs. Mas esse não é o único problema. Como o UFC é um monopólio, o que significa que eles são de longe o empregador mais dominante do esporte, lutas de grande apelo geralmente acontecem.
Mesmo assim, como no caso de Fedor, nem sempre dá certo, que é uma pena. De qualquer forma, mesmo quando o UFC pode contratar quem ele quiser, o esporte pode ficar estagnado sobre as regras deles. Uma das melhores lembranças dos anos 2000 foi ver Chuck Liddell entrando no GP do Pride como representante do UFC. Foi maneiro demais, mas também foi o motivo pelo qual Dana White nunca mais quis copromover novamente, já que o Pride teoricamente não cumpriu sua parte do acordo de liberar um atleta para lutar no octógono. A postura do UFC transformou o MMA em um sistema fechado, mesmo que alguns promotores tenham a cabeça um pouco mais aberta com relação a isso, como as recentes parcerias entre Bellator e Rizin. Número 3. Categorias relativamente fracas. Não me interprete mal, você pode encontrar coisas de valor até quando vasculha o lixo. Só porque uma categoria de peso é um lixo se comparada, por exemplo, ao peso leve, isso não significa que todo mundo lá dentro é um lixo também. Mesmo assim, a divisão dos pesados deve ser a categoria mais afetada pela biologia humana, já que a maioria dos seres humanos não é gigante, lutar profissionalmente provavelmente não é a primeira escolha daqueles que são. É por isso que vemos tantos ex-jogadores de futebol americano migrando para MMA quando não se dão bem nos gramados, como o Brandon Schaub, por exemplo. O resultado disso é que a divisão dos pesados é carente de sangue novo, embora tenha vários talentos bons no topo, o resto da divisão geralmente tem gordinhos sem muito para ofertar. Mas alguns nomes promissores surgiram nos últimos anos, então podemos ter esperanças, mas a pior delas no UFC é o meio pesado. Embora John Jones seja indiscutivelmente o melhor de todos os tempos, suas performances recentes mostraram algo bem diferente disso. Jan Blachowicz ganhou o cinturão, mas teve vida curta, levando uma passada de carro de Glover Teixeira. O peso mosca masculino também sofre uma desvantagem biológica, já que os humanos geralmente não são tão pequenos, e ficou ainda pior quando o UFC cogitou acabar com ela no passado. Brandon Moreno trouxe nova vida à divisão, que parece estar a pleno vapor, mas a pior delas é sem dúvidas o peso pena feminino do UFC, que começou com o pé esquerdo, com duas peso galo disputando o cinturão de forma controversa, eventualmente chegando a Amanda Nunes isolada no topo, sem ninguém que ameace de fato. Número 2. Limites geográficos. O MMA se tornou um esporte global, mas o UFC ainda é povoado em sua grande maioria por poucas nações. Dados recentes do UFC mostram que cerca de 52% dos lutadores do UFC são americanos e 18% vieram do Brasil. Lutadores canadenses, britânicos, russos e japoneses não somam nem 20%, deixando migalhas para as outras. Talvez você não se importe com isso, especialmente se você for americano ou brasileiro, mas isso conta demais para quem vem de países menos valorizados. Esses fãs querem sentir o que sentiram os irlandeses quando suas estrelas chegaram com o pé na porta em 2014, mesmo que só restem 2 deles no UFC hoje em dia. Mas existem motivos pelos quais você deve se importar com isso, mesmo que ache que não. Limitações geográficas fazem com que lutadores fiquem presos do outro lado do mundo, o que estrangula o nível de talento do MMA. Lutadores do leste europeu estão finalmente ganhando espaço no UFC, e não era assim antigamente. O Pride deu espaço para nomes como Fedor Emelianenko, Igor Vovchanchyn, Sergei Kharitonov, e talvez não tivéssemos visto eles em ação se não tivesse acontecido o boom do MMA japonês. E pode ser que isso esteja acontecendo de novo. O UFC claramente tem a maior parte dos melhores lutadores do mundo hoje, mas não tem todos. Embora alguns nomes estejam espalhados por organizações americanas como o Bellator, a maioria dos atletas desconhecidos, pelo menos na ótica do fã casual, vem de outros países, o que leva a cenas surpreendentes para o grande público quando, por exemplo, Timofey Natsukin nocauteia Ed Álvares e Cosmo Alexandre atropela Sage Northcutt. O MMA tem uma infinidade de lutadores que são capazes de vencer qualquer um no UFC, mas não chegam lá. E por falar em geografia, ela impacta os esportes de outras maneiras também. Número 1. Horários ingratos. Quem mora na Europa sabe bem do que eu tô falando. O Tom, nosso parceiro do MMA On Point no velho continente, sente muito essa dor. Como eu já expliquei, o MMA se tornou um esporte global, mas o dinheiro forte ainda está concentrado nos Estados Unidos. Então o UFC não se preocupa nem um pouco em adaptar sua programação para o calendário europeu, fazendo com que seus fãs precisem acordar às 5 da manhã e rezar para que a luta principal não dure 5 rounds. E é isso que me faz, como brasileiro, reclamar dos horários de sábado à noite. Eles não são perfeitos, mas certamente são um pouco menos torturantes. Ser fã de MMA pode ser uma experiência de isolamento, independente de onde você mora, porque é provável que sua família e amigos não assistam junto de você. Isso significa que devemos recorrer ao Twitter para ter uma experiência de comunidade na calada da noite. Isso até ajuda, mas nada como desfrutar da emoção de um esporte ao lado de outros seres humanos, né? Pra ser justo, até que eu prefiro assistir eventos sozinhos do que ao lado de quem não gosta do esporte. Fãs casuais até que passa, eu aguento eles falando que o Dustin Poirier teve sorte na vitória contra o Conor McGregor, mas ter que explicar pacientemente por que o cara que tá embaixo não simplesmente volta a ficar em pé não é o que eu chamaria de um sábado à noite. E sendo bem honesto, nesse caso eu escolho ficar sozinho mesmo. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu esse vídeo. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Place. E um salve também para o Lawton Vierkant que editou esse vídeo. Você pode seguir o Lawton no Twitter através do @Lawton_Vierkant. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.